Boa noite, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. Vou deixar meu chazinho aqui para a gente começar a nossa segunda live. Hoje o tema da live, continua sendo aí, nosso tema central, continua sendo a introdução alimentar. Então, lembrando a vocês, que toda semana, toda terça e toda quinta, nós vamos ter às 21 horas aqui uma live para a gente falar sobre temas da introdução alimentar. Então, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre rotina na introdução alimentar. Então, o poder da rotina na introdução alimentar, O que seria, então, a importância tão grande da gente seguir algum tipo de rotina que seja, nesse momento da vida dos nossos filhos, Então, quando a gente fala de rotina, eu não tô falando, gente, daquela rotina super engessada que a gente às vezes imagina que vai ser, Aquela coisa ali com horário marcado para tudo, Com tudo ali extremamente, milimetricamente calculado, porque quem tem filho, principalmente filho pequeno, sabe que muitas vezes a gente não consegue fazer essa rotina tão certinha assim, E às vezes a gente se perde nessa questão da rotina. Então, quando eu tô falando de rotina aqui, eu estou falando desse ritmo, que a gente precisa seguir com uma certa previsibilidade de coisas, de ações, de momentos ali, para que a gente deixe, os bebês mais seguros do que vai acontecer no próximo momento do dia, Então, quando o bebê é muito pequenininho, esses bebezinhos, eles ainda estão ali numa fase em que tudo é muito novo para eles, Tudo é muito estranho, tudo é muito diferente. Então, imagina, tudo é motivo para eles sentirem medo. Tudo deixa esses bebezinhos inseguros demais, Então, nesse momento, você ter uma previsibilidade do que vai ser feito durante o dia. Então, muitas pessoas acabam seguindo aquela rotina assim, Acorda, aí dá mamar pro neném ou dá mamadeira. Isso antes da introdução alimentar, Aí dá banhozinho, aí dá uma soneca. Aí depois o neném acorda, mama de novo, faz um passeio, depois volta, mama novamente. Aí vai chegando à noite, faz aquela parte da rotina noturna, com ruído branco, com o quarto escuro, com toda aquele ritual noturno que a gente faz muitas vezes com os bebês, para que eles consigam dormir com tranquilidade, passar esse período aí do dia com mais tranquilidade, não fiquem tão irritados, não fiquem com sono. Então, quando eu falo dessa questão da rotina, eu falo, gente, justamente dessa sequência de atividades que a gente vai fazer com os nossos bebês durante o dia, E aí, quando o neném faz 2 meses, ele atinge esse marco dos 6 meses. Então, quando um bebezinho, ele completa a idade e ele completa todos os sinais de prontidão para começar a comer a comidinha, para começar a introdução alimentar, é neste momento que a gente não pode abrir mão de ter uma rotina bem estruturada, de ter uma sequência de ações e encaixar a nossa rotina, a rotina neste momento, Aí sim a gente precisa que a introdução alimentar, ela faça parte dessa nossa nova rotina, E aí, por que isso é tão importante, Por que a gente tem um horário para poder fazer as coisas? Por que a gente não deixar o bebê ficar muito cansado para ele poder comer é tão importante, A gente tem que entender que o nosso corpo, quando a gente nasce, a gente não tem o que a gente chama de ciclo circadiano, Esse ciclo vai sendo amadurecido e vai sendo organizado à medida que o bebezinho vai crescendo. Quando o neném está ali na fase da introdução alimentar, que ele já completou os 6 meses dele, aí sim a gente já sabe que o tal do ciclo circadiano já está ali, formado. Ele se encaixa mais ou menos no que a gente está acostumado de ver com a gente mesmo, que é adulto, Tanto que a gente percebe isso, quem tem
filho, quem já teve filho pequeno percebe isso, né? Aquela fase que ele começa a dormir melhor, emenda mais o sono, alguns bebês até dormem a noite toda. Então, o ciclo circadiano é justamente esse ritmo que o nosso corpo ele leva durante o dia. E isso é ativado por algumas coisas do nosso ambiente. Então, o que acontece muitas vezes? Quando você começa a amanhecer, né? Então, o seu corpo identifica que está ficando de dia, a luminosidade, que a temperatura do dia está aumentando. Então, a temperatura do seu corpo também aumenta. Isso mostra para o seu corpo que ele precisa acordar. Então, o corpo passa a produzir vários hormônios, várias substâncias que vão fazer ele acordar. E da mesma forma, isso vai acontecer no restante do dia. Até chegar a parte da noite, em que você precisa produzir um hormônio aí que hoje é bem famoso, que é a melatonina. Então, neste horário da noite, a escuridão, o silêncio que aumenta, tudo isso faz com que o seu corpo entenda que está chegando a hora dele descansar, né? Os bebês, quando são muito pequenos, essa questão da hora do descanso, da soneca, faz muita diferença para eles. Então, estar descansado para que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele faça todas as atividades que ele precisa fazer durante o dia é muito importante. Tudo que você sai da rotina, então vocês que têm neném, né, a gente percebe isso, né? Você leva o neném para vacinar naquele dia, aí o neném já sai da rotina, né? Já fica diferente, já fica mais chorão, já fica mais agarrado na gente. Você leva o neném para poder passear na casa de alguém, tem um monte de gente conversando, pegando ele, já fica diferente. Então, tudo que muda um pouco da rotina ou muito da rotina do bebê acaba sendo um fator estressante, né? Que estressa essa criança, que estressa esse neném, porque é algo diferente. Então imagina o que você é um bebezinho, né? Você tem ali seu bebezinho, que ele só mama, ou ele só mama fórmula, ou esse bebê só mama o leite materno mesmo. Então até hoje, o que ele sabe fazer para se alimentar é mamar. E aí, vai chegando aquela fase dos 6 meses em que o corpo dele vai se desenvolvendo de forma diferente, né? Ele vai ficando mais firminho, ele vai conseguindo ver coisas diferentes, ele vai conseguindo explorar um pouco mais do ambiente, já é bastante novidade para ele, né? Além disso tudo, dos saltos e tudo que acontece naquele momento, ele começa a comer. Então, uma coisa que esse bebê não estava acostumado a fazer, que era comer alimentos, seja papinha ou seja um pedacinho, né? Se você for dar também pedacinhos. O fato é, ele não usava essa musculatura dessa forma. Esse bebê não sabe o que fazer com essa comida que está na boquinha dele. Não sabe mastigar, não sabe jogar a comida de um lado para o outro. Você coloca a comida na boquinha dele, ele acha estranho. Ele coloca aquilo na boca e aquela comida tem um gosto diferente, né? Então, ativa várias coisas ali no cérebro em formação dele. O sabor daquela comida, um alimento amargo, um alimento azedo, um alimento com sabor mais adocicado, uma fruta. E as texturas também. Então, o seu bebê está acostumado à textura líquida do leite. Seja ele materno, seja ele a fórmula. O leite artificial. Então, assim, esse bebê, ele está acostumado com uma textura só, com um sabor, com alguns sabores, né? Que são sabores mais padrão, né? Que são sabores que não tem tantas mudanças assim. E aí, do nada, um dia ele acorda e ele tem que sentar no cadeirão, numa cadeirona lá, sozinho, né? Ele tem que... Aí você vai colocar alguma coisa na boca dele, ele tem que lidar com aquilo dentro da boca, ele tem que saber o que fazer com aquilo tem um gosto diferente, aquilo faz um processo diferente na hora que aquela comida vai para a barriguinha dele, para o estômago dele, aquilo faz todo um trabalho diferente no intestino, porque o intestino só estava lidando com alimentos líquidos, né, com leite. Então, toda essa mudança, gente, pensem que é um fator de estresse, né, para o seu neném. Né? Se você não tiver com o restante do dia muito bem ajustado, com essa rotina certinha,
Se ele estiver cansado na hora que você coloca ele no cadeirão, né, ele vai muitas vezes rejeitar o alimento, chorar, se estressar na hora das refeições, né, na hora ali que você vai tentar oferecer a comidinha para ele, simplesmente porque ele não sabe o que fazer com aquilo e porque a forma dele se comunicar com você é através do choro, muitas vezes. Então, é tão importante, né, por isso que a gente tenha uma noção do que fazer, né, na hora da gente montar a nossa nova rotina, né, com o bebê que vai começar a comer. E uma outra coisa também que ajuda muito, né, que a rotina nos ajuda muito, é que a gente passa a ter um outro trabalho, né? Enquanto quando o neném estava mamando, você acabava fazendo, era mamadeira ou era oferecendo o leite materno. Agora você precisa cozinhar, né? Muitas vezes a comida vai estar separada da comida do resto da família, então você vai fazer 2 comidas, né? Ou quem tá ali com você te ajudando vai ter que fazer 2 comidas. Você tem que pensar no que você vai poder oferecer para esse neném. Você tem que higienizar muito bem todos esses vegetais, essas frutas. Você tem que organizar ali a geladeira de forma que você não perca, né, esses materiais. Então, quando você tem uma rotina de uma forma assim bem organizada, isso vai ser muito importante para que você também consiga ter tempo para você poder fazer todas essas mudanças no funcionamento da sua casa, agora que o seu neném começou a comer, né? A gente vê muitas vezes casos no consultório, nos atendimentos, que mostram muito isso. Então, essa semana mesmo, eu estava conversando com a mãe e ela estava comentando comigo, né, era um bebê em introdução alimentar, bem no inicinho, né, da introdução alimentar, então bem nessa fase que eu tô falando pra vocês, né, que o neném ainda tá descobrindo, que ainda tá vendo se o bebê prefere BLW ou se ele prefere comer pedacinhos, né, ou se ele prefere comer na colherinha, ou os dois. Então, eu tava comentando como que, de início, eles estavam fazendo todas as refeições juntos, no mesmo horário, né? Então, utilizando ali o horário de 11h30, meio-dia, que já é o horário que a gente, às vezes, vai comer mesmo, fazer o almoço. E como que ela percebeu que a soneca da manhã dele estava ficando prejudicada, né? Essa soneca aí desse horário de 11 e pouca, meio-dia. E aí, o que ela fez para tentar contornar? Adiantou um pouco desse almoço. Então, ele tá almoçando mais cedo, mesmo que esteja almoçando, né? Fazendo essa refeição, a refeição salgada, vamos dizer assim, né? Que é a refeição do almoço, no horário mais cedo, às vezes até ali, né? Não no mesmo horário que os pais, mas ela adiantou esse horário do almoço para que ele estivesse descansado e aí sim ele teve uma aceitação bem melhor, né? Então, muitas vezes a gente precisa rever a forma como que está sendo feita a nossa rotina, o funcionamento ali da nossa casa para que o bebê não seja tão cansado na hora dele poder comer, tá bom? E aí, quando a gente fala das crianças que estão numa fase um pouquinho mais avançada da introdução alimentar, né? Então ali eu tava falando desses bebezinhos de 6 meses, 7 meses, que ainda estão começando tudo, eles nem ainda identificam, né, essa comidinha ali como principal fonte de energia deles. Ele tá ainda muito nessa fase de descoberta, ainda não é o momento ali que o almoço e o jantar são as suas refeições principais, o leite ainda é a refeição principal para esses bebês. Quando a gente vai avançando um pouquinho, a gente chega nas fases, né, de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que geralmente também, gente, são as fases em que os bebês começam, né, essas crianças pequenininhas, bebês, começam a rejeitar um pouco mais. Então, o bebezinho de 6 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele geralmente é um bebê muito aberto a experimentar. Ele tá naquela fase pondo tudo na boca, ele pega tudo, né? Você pode reparar que pega qualquer coisa, pega o controle da televisão, pega chinelo, coloca tudo na boca, né? Esse bebê pequenininho que tá nessa idade, ele tá muito aberto a poder experimentar e tudo. Quando o bebê vai avançando na idade, vai 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, ele passa primeiro a ingerir menos alimentos, porque ele realmente tá numa fase de crescimento diferente, na fase do desenvolvimento dele tá diferente, ele gasta menos energia e aí ele precisa
de menos energia também, de ingerir menos energia. Então, ele come um pouquinho menos e ele também passa a entender um pouco mais do que está em volta dele ali e passa a escolher um pouco mais. Então, são aquelas primeiras fases que a gente fala que pode acontecer algum grau de seletividade, de recusa. Então, aquele bebezinho que comia muito bem o brócolis, o purê de batata, o frango, o feijão, e aí ele começa a não ingerir esses alimentos da mesma forma, né? Ele passa a não querer mais, a rejeitar, e aí muitas vezes os pais ficam preocupados, é uma fase crítica, porque se você muitas vezes cede e oferece outros alimentos no lugar, você pode reforçar esse comportamento de ficar ali rejeitando, e ao mesmo tempo, se você também obriga, pressiona demais, isso também pode ser um comportamento que vai piorar, né, a forma como o seu bebê vai aceitar os alimentos no futuro, né, à medida que ele vai crescendo e vai ficando mais capaz de fazer essas escolhas. Então, quando o bebê está um pouquinho maior, né, 1 ano, 2 anos, a rotina também é muito importante. Porque o que muitas vezes a gente percebe hoje é que, né, lembra que eu falei da questão do ciclo circadiano? Então, gente, o nosso corpo ele foi programado para dormir cedo e para acordar cedo. Não necessariamente a gente precisa ser junto com as galinhas, tá, gente? Igual a gente é na roça antigamente, né? Dormir 7 horas da noite, acordar 5 horas da manhã. Não necessariamente assim. Mas a gente realmente precisa ter hábitos em que você durma mais cedo, né? Então, durma ali quando tá começando a escurecer, né? Que é quando você realmente vai ter a maior produção do hormônio ali que induz o sono, que seria a melatonina, que te mostra, na verdade, né? Que tá tudo ali ficando escuro. E a gente, quando começa o dia clarear, a gente deveria estar ali acordando. A gente percebe que isso tem sido mexido nos últimos anos, porque a gente tem luz elétrica, porque a gente hoje trabalha com celular, assiste uma série, vê televisão. Essa luz, né, de fundo azul acaba atrapalhando muito o nosso sono, né? Então a gente induzir o sono para a gente poder dormir. Então, o que muitas vezes acontece? Isso, as crianças também não estão isentas a esses efeitos, né? Então, a gente percebe que muitas vezes o ritmo da casa está muito acelerado, ali por volta de 7 horas, 7h30, e aí esse bebê, assim, que não tá tão pequenininho também, mas que também não é um adulto, né? Uma criança de 2 anos ali, um bebê de 1 ano e meio, esse bebê muitas vezes acaba não conseguindo pegar no sono também tão cedo, porque como a casa está muito acelerada ou muito barulhenta, ou a gente agita muito o bebê e aí quando vai chegando 8h30, ele não quer dormir, né? Porque ele tá ainda muito agitado. O que muitas vezes acontece? Ele não dorme no horário que ele deveria dormir, né? Então, um bebê que deveria dormir 11 horas, 12 horas por noite, acaba dormindo menos e ficando prejudicado aí nessa questão do sono, ficando irritado o dia todo. Então, ele vai acabar aceitando menos as refeições, ele vai acabar brigando muito mais na hora das refeições. Ou pode acontecer um que é muito comum da gente perceber, que é o bebê ficar com esse apetite um pouco modificado por essa questão de acordar muito tarde. Então, às vezes, o bebê acaba dormindo tarde mesmo, acaba conseguindo esticar até mais tarde seu sono, então vai acordar ali por volta de 9h30, 10 horas da manhã, que seria a hora ali mais ou menos para já estar se preparando para o almoço, para que ele tenha apetite na hora de almoçar. Então, ele não precisa estar passando fome, estar com fome na hora de almoçar. Inclusive, nem é legal, né? O bebê tá com fome demais, porque ele também pode ficar irritado. Mas, quando você acaba deixando o bebê acordar muito tarde, e aí na hora que ele acordar, ele vai querer ou mamar, ou ele vai já estar com essa questão do café da manhã bem estabelecido. E o café da manhã a gente sabe que tem os grupos que deveriam ser oferecidos, né? Tem que ter o carboidrato, tem que ter a fruta, tem que ter a proteína. Se ele acaba chegando nesse horário e aí ele vai comer, né? Ou ele vai demorar ainda um pouquinho, porque ele tá meio sonolento, então ele vai demorar uns meia hora, 40 minutos
para terminar de acordar ali, aí ele querer comer, ter apetite, às vezes ele comer nesse horário tão tarde da manhã vai atrapalhar bastante a ele chegar no horário das refeições com um apetite que ele deveria ter. E aí o fato dele estar com pouco apetite acaba que reduz muito as nossas chances de que ele consuma os alimentos, principalmente os alimentos que não são tão, vamos dizer assim, né, atrativos para esse bebê. Então, às vezes, aquele grupo alimentar que ele já não gosta tanto, aquele alimento ali que ele já não tá querendo comer muito, tipo um feijão, tipo uma verdura folhosa, um verde, né, algum alimento verde, que já não é, às vezes, aquela preferência, a primeira preferência da criança. Então, ele pode acabar rejeitando mais esses alimentos, porque ele realmente não está com apetite naquele horário. Aí ele vai comer pouco no horário do almoço, e aí rapidinho ele vai estar com fome novamente à tarde. Então, nesse momento, muitas vezes as famílias acabam oferecendo alguma coisa de lanche que é mais atrativo para o bebê. Às vezes um iogurte, se ele já tem mais de um ano, às vezes o próprio leite, às vezes um biscoito, a própria fruta, né, que é muito saudável, mas que não substitui, por exemplo, um prato de arroz, feijão, carne. Então, ele acaba muitas vezes comendo um outro lanche, e aí, às vezes, ele vai comer muito mais do que deveria na parte da tarde, porque ele não almoçou direito, e isso vai atrapalhar ele a jantar também, né? Então, você percebe, gente, que... Não sei se vocês percebem que a gente acaba, né, atrapalhando todo o dia, né? Todo o dia alimentar, o que deveria ser a sequência, né, de nutrientes, de refeições, quando a gente não estrutura bem a rotina da nossa casa e das nossas crianças. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre isso, né? Queria saber se vocês têm alguma experiência sobre isso, se vocês também têm algum caso para contar da casa de vocês, que vocês já viram, e se tem alguma pergunta sobre essa questão da rotina, mas, né, só para deixar assim resumido, né? Não é pra gente ter uma rotina engessada, não é pra gente ter horário para tudo. Aí 9 horas, 8 horas vai acordar, aí 9 horas eu vou dar o café, né? Porque às vezes ele não vai querer, né, comer naquele horário. Aí depois 10h30 eu vou sair pro parquinho, eu vou voltar, e eu vou dar banho, ele vai dormir, eu vou conseguir fazer o almoço. Porque muitas vezes você tem essa rotina muito, muito certinha e com hora marcada, vai atrapalhar, né? Vai deixar você ansiosa, não vai acompanhar o ritmo que o bebê tem. E, inclusive, essa é uma recomendação do Guia Alimentar para menor de 2 anos, que foi lançado em 2019, que é não ter horários fixos e engessados, mas seguir, sim, uma rotina ali, que seja uma rotina bem estruturada e que seja um ritmo de coisas e sequência de coisas que vão ser feitas durante o dia, que ajudem o bebê a ter previsibilidade e vai ajudar ele a entrar no ritmo, né, da alimentação, né, das refeições, e a conseguir ajustar essa questão do apetite dele, né? A gente percebe que essa questão de você ter rotina é muito importante, sim, em casa, né? Então, eu, pessoalmente, aqui em casa, percebo que isso faz muita diferença, né, mesmo. E como eu trabalho há muitos anos com alimentação infantil na rede pública, né? Então, trabalho ali com escola, com creches. Na creche, a gente vê que a rotina é seguida muito certinho, né? Até porque você tem muitas crianças para serem atendidas, né? Então, muitas crianças para fazer as refeições, muitas crianças para tomar banho, então você tem aquela para comer, então você tem aquela questão de eles chegam e aí eles vão, fazem uma oração e eles comem o café da manhã. Aí depois essas crianças vão brincar, né, ou fazer alguma atividade, e depois eles vão almoçar, e aí almoça, aí toma banho, aí dorme, cochila, né, tem a soneca da tarde, aí quando às vezes a gente chega à tarde na creche, no CENS, tá todo mundo dormindo, tá um silêncio, né, danado, daqui a pouco eles acordam, e aí eles brincam um pouquinho e vão jantar.
e aí depois que eles jantam, já tá praticamente na hora de ir embora ali. Então, muitas vezes você vê que numa salinha com várias crianças, tá todo mundo dormindo, né? Então, essa questão de você ter uma rotina, muitas vezes ajuda a você conseguir organizar mesmo o dia, né? E uma casa com bastante criança e uma introdução alimentar, né? Porque é uma mudança na rotina da casa toda, tá? Então, hoje eu queria falar com você sobre isso, do nosso tema. Se vocês tiverem sugestões de tema para próximas lives, né? Quinta-feira a gente tem mais uma. Então, toda semana, 2 vezes a semana, eu vou estar aqui pra gente falar um pouco sobre introdução alimentar. Tudo bem? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.